A paz, amados. Quero ler com vocês hoje uma passagem que está em João, 2 João, capítulo 1, versículos de 7 a 10. Quem conhece João sabe que ele era um discípulo super ungido, tinha uma unção muito grande, tinha uma relação com o Salvador muito íntima. E o Salvador revelava para ele grandes coisas, né? Houve grandes revelações para a vida de João. Então João era um homem extremamente ungido. E ele fala aqui no 2 João, né? na carta de 2 João, no capítulo 1, versículo 7, até o 10, acho que é o 11, até o 11. Ele fala assim: porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que o Salvador veio em carne. Tal é o enganador e o anti-messias. Olhai por vós mesmos, para que não percais o fruto do nosso trabalho, antes recebeis plena recompensa. Todo aquele que vai além do ensino do Salvador e não permanece nele, não tem o Pai. Quem permanece nesse ensino, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esse ensino, não o recebeis em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o sauda participa de suas obras. Então ele fala para aquele que vem com outro ensino, que não seja a verdade, né? A doutrina pura, a palavra das Escrituras sagradas, para a gente nem receber, para que a gente não participe do pecado deles. Então veja bem, né? A gente olhando claramente para todos os ensinos do sistema, tudo aquilo que veio até nós hoje como ensinamento, como doutrinas, a gente sabe que só existe um nome pelo qual importa que a gente seja salvo. Só existe um mediador, só existe uma pessoa, né, que veio em carne, que cumpriu totalmente o propósito do Criador, né, no qual na carta de 1 Pedro diz que não cometeu pecado e nem na sua boca se achou engano. Então só existe um, né? É somente um ser que não pecou, que cumpriu plenamente o propósito do Criador na vida dele. Só um pelo qual importa que devemos ser salvos, só um que é o nosso mediador, só um que nos justifica perante ao Pai, aquele que quebrou o véu, que rompeu as barreiras. E o nome dele tá bem polêmico, né? Porque as Escrituras sagradas, elas dizem um nome que não tem nada a ver com Jesus, né? O nome Jesus não se refere ao Salvador. A gente percebe, a gente vendo assim, olhando friamente, nós hoje no nosso mundo, né, existem 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas. Se você for fazer um levantamento desde a criação do mundo até hoje, quantas pessoas existiram, quantos seres foram criados, né? Quantas almas já habitaram nesse planeta? É incontável, acho que é incalculável. Não sei se alguém pode chegar perto disso, não. Acho que só o Pai sabe exatamente isso. Então, considerando só hoje, que é muito pouco com relação ao total, nós temos 7 bilhões de pessoas. E se você vai considerar que um só cumpriu o propósito, um só não pecou, um só é quem merece toda a honra, toda a glória, um só pagou o preço por nossos pecados todos, que nos justifica perante o Pai. Então, não existe um homem na face da terra que você dependa dele. Não existe pessoas que possam te ajudar a não ser ele. Não existe pessoas que você possa confiar a não ser nele, porque a própria palavra diz que maldito o homem que confia no homem, mas bem-aventurado é o homem que confia no Criador, né? Então a nossa confiança tem que estar em um. Nós não dependemos de ninguém, de nada. Dependemos simplesmente do Salvador, somente dele. Do Salvador, do Messias. E o mundo
as pessoas têm esse hábito de querer confiar nas pessoas, confiar em sistema, confiar no que os outros falam, né? E não procuram a verdade, né? Eu tenho claro comigo o seguinte, que eu tenho comigo claro, isso é uma verdade absoluta minha. Ninguém do sistema religioso ele tem parte com o Criador. O Criador é outra história. O Criador é outra coisa. O que ele ensinou, o que ele pregou, o que ele ministrou, o que ele te pediu para fazer não condiz com o que o sistema impõe, que o sistema coloca para vocês, né? E traz a vocês uma dependência do sistema. Se você não está no sistema, se você não participa do sistema, você não tem parte com o Criador. Isso é mentira, isso é engano. A verdade, quem serve ao sistema não serve ao Criador. Quem serve ao sistema, ele serve a homens, né? E servir a homens não vai te levar a lugar nenhum. Eu sei que é uma palavra complicada, eu sei que é uma palavra que traz um transtorno grande para minha vida, que vai trazer consequências, obviamente, entendeu? Mas eu não estou preocupado com isso, eu tenho que falar isso para vocês, né? Corram do sistema, corram desses ensinos que não condiz com a palavra, né? Estudem, veja bem o que o Salvador propôs para você, o que ele ensinou, o que ele te pediu, porque a verdade é essa, as coisas do Criador é simples, né? E ele pediu para você confiar nele, para você ser dependente dele, né? Para você praticar o amor, para você viver a vida do Salvador em você, né? Aquele que diz estar nele, que ande como ele andou, né? Que aquele que não ama o seu próximo, ele não tem o amor do Criador, né? Então a gente deve estar preocupado em viver uma prática, uma vida prática de amor ao próximo, né? Uma vida prática de amor ao Criador na prática, né? Viver a vida dele aqui, buscar viver a vida dele, que a vida dele flua na sua vida. E não acreditar em coisas, no sistema, em sacrifícios, nisso tudo que o sistema propõe para vocês, porque isso não condiz. Eu vou repetir de novo, quem serve ao sistema serve a homens, serve ao inimigo do Criador, né? Porque é muito simples para mim, porque eu falo isso, eu conheço isso, além de eu ter revelação disso, eu conheço isso, estudo isso e tenho procurado a entender o que aconteceu. Então eu sei claramente que os nomes que condizem o que fizeram com a Bíblia foi adulterada. A palavra diz ali em João, que eu li para vocês, que não é para ouvir, nem participar, nem saudar quem vem com outros ensinos, né? Aí eu te falo, as escrituras sagradas, os textos originais da escritura sagrada, ela diz uma coisa, ela diz um nome que não se refere ao que o sistema religioso ensinou a vocês. O nome não condiz. Então, qual que é o que não é para mim ouvir? É para mim não ouvir o que o sistema fala, ou para mim não ouvir as escrituras? Aquelas cartas que foram escritas por homens escolhidos pelo Salvador, escolhidos por ele, que foi ungido pelo Espírito Santo para escrever aquilo. Ali que está a verdade, né? E o sistema religioso, desde muito tempo, ele vem trazendo engano para vocês, né? É uma falsa verdade. Eles pegaram tudo aquilo, né? As histórias, os ensinamentos todos, e alteraram, colocaram, dando honra a outras pessoas, a outros deuses, a falsos deuses, a deuses gregos e romanos. Eles fizeram uma bagunça na palavra, né? Essa é a blasfêmia contra o Criador. E a palavra é muito clara com relação a essas coisas, né? Que a gente não deve seguir a homens, né? A palavra diz muito claro também em João que você não precisa de que ninguém vos ensine alguma coisa, que o próprio Espírito que está em você te ensina acerca de todas as coisas. Então, você tem o Espírito do Criador, você pode procurar. Aquele que busca acha, aquele que procura encontra. Não é fácil, é escondido mesmo, amplo é o caminho que leva à perdição, estreita é a porta que conduz ao reino, à salvação. Ela é estreita e você tem que procurar. Ela não está exposta, ela não está aberta, não é ampla, né? E no mais, todo o sistema ele é dividido, e um reino dividido ele não subsiste.
O sistema religioso ele é dividido, né? Ele começou pela católica, a Igreja Católica, que foi formada pelos imperadores romanos, que tomaram as escrituras dos seguidores, que mataram, tomaram as escrituras, traduziram ela da forma que quiseram, montaram o sistema religioso católico e trouxe a doutrina e os ensinamentos para ser até hoje. E essa igreja ela se dividiu, vieram os protestantes e esses protestantes se dividiram. Então desde o começo já está tudo complicado, não condiz com o Criador, né? Não existe unidade, né? Não existe um bom senso entre eles, é tudo dividido um contra o outro. A palavra diz, a verdade, a palavra diz que, né, para ninguém atirar a primeira pedra, né, que aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Não existe um homem nessa face da terra que não pecou, então ninguém pode atirar pedra em ninguém. Agora, ninguém pode julgar ninguém, só existe um legislador e um juiz. O único que pode julgar, aquele que pode te julgar é o Criador, aquele que te fez tudo. Então, e na verdade, o que acontece? O povo, o nosso povo costuma querer dizer o que está certo, o que está errado, mas aquilo que ele aprende é porque ele aprendeu com homens, com ensinamento, com doutrinas erradas, e querem dizer para não julgar. Não julgar é uma coisa, falar a verdade é outra coisa, e a gente tem um compromisso com a verdade, não importa, né? Eu não estou preocupado com o que os outros acham, o que vão pensar, se eu estou agradando a ou B, né? Eu não estou aqui para agradar ninguém, não. Eu estou aqui para falar a verdade, e eu me imposto dessa obrigação. Eu tenho que falar ela. Eu tenho que falar que vocês estão sendo enganados. Vocês estão sendo enganados há muito tempo. Na verdade, vem com coisinhas boas, que agradáveis. Você acha que o Satanás, que o Ra-Satã, ele ia vir com a cara dele para você? Não, ele lógico que não ia vir com a cara. Você vem como anjo de luz muitas vezes, né? Ele é falsificador, e ele falsificou muito bem essas coisas aí, engana mesmo. A palavra diz que eles enganariam até os escolhidos, e eu sei que até eu fui enganado por muito tempo. Então assim, eu sei que é difícil até a gente entender e aceitar essas coisas, porque a gente tem uma tradição, existe uma história que nos conta uma verdade que não é a verdade, né? E que é uma coisa que depende muito, né, dessa revelação. Ela depende muito do Espírito do Criador na sua vida, da sua busca, né? E muitas pessoas estão contentes, estão acostumadas com o sistema, já estão assim, são dependentes do sistema. O sistema aprisionou elas de tal forma que elas dependem daquilo, que elas lutam com unhas e dentes para defender aquilo que o sistema ensinou. Mas vocês estão defendendo a mentira, vocês estão defendendo os inimigos do Criador. O Criador é muito simples, as coisas dele, né? É muito simples, e mais, ele te perdoa de todas as coisas, ele não te condena em nada. Depende de você, é você que diz como vai agir, entendeu? Com o peso que medir será medido, com o peso que pesar será pesado, com a medida que medir será medido. E as coisas estão tão aí claras, né, evidentes, tem muitos estudos, né? Vocês poderiam, assim, eu gostaria muito que vocês pelo menos vissem um vídeo que tem na internet aí, que fala o nome Ial, a raiz das línguas, né? Você vai ver que a criança, quando nasce, ela já profere o nome do Criador, Ial, a abreviatura do nome dele. O choro dela é louvando ao Criador. Você vê que todos os animais louvam ao Criador na sua língua, de como eles falam, né? Todos os animais, eles louvam ao Criador. Se você quiser, vai lá ler no Salmo 148. O Salmo 148, ele fala isso, né? Ele fala isso, e isso é verdade. Se você buscar, se você quiser conhecer a verdade, você vai ler o Salmo 148 e vai buscar na internet um estudo que fala, uma palavra que fala sobre o nome Ial, a raiz de todas as línguas. E que todo o ser louva ao Criador. Os animais, todos os seres louvam ao Criador. E o único que não entendeu isso ainda
É de admirar, é uma coisa assim, é uma coisa tremenda. Os animais louvam o Criador e ao nome dele. Nós, homens, nós estamos louvando a deuses que não é o Criador. Então você não diga depois que não sabia disso, que te ensinaram assim. Você pode buscar por você mesmo e entender isso. No Salmo 148, eu vou começar a ler ele um pouquinho aqui para vocês, só para vocês, mas eu quero que vocês mesmo busquem, leiam esse Salmo, o Salmo 148, o Salmo 148 e meditem nele, vejam esse vídeo, vejam os animais, como eles emitem um som. O som deles é louvando ao Criador. A criança, quando nasce, ela nasce louvando ao Criador. Fiquem atentos, o Salmo 148 no começo diz: louvai ao Criador, louvai ao Criador, desde o céu, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas hostes, louvai sol, lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem eles o nome do Criador, pois ele deu origem e logo foram criados. Também ele o estabeleceu para todo sempre, e lhes fixou um limite que nenhum deles ultrapassará. Louvai o Senhor desde a terra, vós monstros marinhos e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapor, vento tempestuoso que exulta a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e todo o gado, répteis, aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, mancebos e donzelas, velhos e crianças, louvem eles o nome do Criador, pois só o seu nome é excelso, a sua glória é acima do céu e da terra. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, os filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Criador. Então toda criatura louve ao Criador. E isso é uma coisa que é clara na raiz das línguas, é clara na fala, no emitir do som dos animais, da criança como nasce. Ela já nasce louvando ao Criador, ela já nasce sabendo a verdade. A gente é que ensina, né? O mundo é que ensina errado, o mundo é que muda a história, entendeu? Porque todo ser ele nasce louvando ao Criador, né? E todo o sistema ele vem para mudar, para ensinar errado, ensinar o que não é a verdade. Então fiquem atentos à palavra do Criador, né? E fiquem atentos aí e não se preocupem com o que outros dizem, não. Não se preocupe com o que vão falar de você, não, porque você vai ser perseguido mesmo por esse nome. O nome do Salvador é Yahushua. O nome do Criador é Yahu, Yahulim. Yahulim é todo poderoso. Yahushua é Yahu, que é o Pai. Shua, Salvador, é Yahu salva. Essa é a verdade. Querendo vocês ou não, entendendo vocês ou não, essa é a verdade. Podem falar o que quiserem, podem gritar, podem berrar, podem chorar, podem me xingar, podem falar o que quiser, mas quem não louva esses nomes não louva o Criador dos céus e da terra e do universo. Quem louva Jesus, Senhor e Deus, está louvando o inimigo do Criador. E eu não tenho problema nenhum em falar isso, e não tenho medo nenhum de estrutura nenhuma religiosa e de homem nenhum nessa face da terra. E eu falo com muita tranquilidade. Abram os olhos que vocês estão sendo enganados. Vocês estão louvando ao inimigo do Criador. E ele veio com muita sutileza, com muita esperteza, com muita malícia, com muita astúcia para enganar vocês. Mas há tempo, né? O fim se aproxima. O Salvador já está montando o palco do final. E há tempo de você reconhecer o Criador na sua vida, largar o sistema religioso. Eu peço claramente mesmo, eu falo claramente, sem medo nenhum. Quem está no sistema religioso não tem parte com o Criador do universo. E eu vou pagar pelo que eu estou falando, eu vou responder pelo que eu estou falando, e eu estou muito ciente do que eu estou falando. Não se enganem e não se deixem enganar.
Não estou aqui para falar mentira nem para agradar ninguém. Não servem ao sistema religioso. Quem serve ao sistema religioso não serve ao Criador. Nenhum sistema religioso, nenhuma dominação, nada de religião serve ao sistema religioso. Os verdadeiros adoradores deles adoram o Criador em espírito e verdade, são livres. Eles não são presos a nada e nem a ninguém. Então fiquem atentos e busquem a verdade com o Pai. Só existe um homem que importa que seja o seu mediador. Só existe um homem que possa te justificar. Só existe uma pessoa nascida em carne que possa ser mediador entre você e o Pai. Só um que pode te justificar. Só um pagou o preço pela sua vida. Você não depende de ninguém, você depende do Criador. Você não depende de mim, você não tem que me dar ouvidos, mas você tem que buscar o Criador e a verdade dele, não a verdade que o sistema impôs para vocês, implantou para vocês. Fiquem na paz, que o Criador possa abençoar suas vidas grandemente. Aminal.